Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no primeiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes, nossas convidadas vão falar sobre o que é ser jovem no Brasil. Para este debate, convidamos a professora da Universidade de São Paulo, Marília Pontes Espósito, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Maria Bueno Fischer, e a educadora do Grupo Saúde Popular Terra Viva, Cibele Cristina Tavares de Oliveira. Contamos ainda com a participação da professora Marilene Gaioso, direto do estado do Maranhão. Veja agora como você também pode participar do Salto para o Futuro. Quem são os jovens no Brasil? Quais são suas preferências? O que esperam do futuro? Essa etapa da vida é marcada pelos conflitos, pelas relações afetivas, por perdas e buscas. Ser jovem é ainda procurar espaço num país com tantas desigualdades e, mesmo assim, manter a esperança de trabalhar para tornar a sociedade melhor. A situação dos jovens brasileiros foi o tema do Relatório de Desenvolvimento Juvenil, lançado recentemente pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O estudo mostra que só 29,2% dos jovens entre 15 e 24 anos estão matriculados no ensino médio ou no ensino superior. A situação do jovem no Brasil é meio que de largado, né? Em outros países se investe muito em esportes, lazer e outras áreas. Já nós aqui ficamos jogados, procuramos alguma coisa para fazer. A pesquisa também revela que o Brasil tem 1.500.000 jovens analfabetos e em todas as faixas etárias analisadas, o analfabetismo é maior entre os negros e pardos. Tem gente que quer estudar e não tem oportunidade. Quem tem dinheiro, pai banca, consegue estudar. Mas tem muita gente que não tem oportunidade mesmo e está a fim de estudar e não tem chance. Né? E quer ter uma vida, quer ter um emprego, daí só vai encontrando barreira, desanima. Dados sobre a expectativa de vida dos jovens brasileiros também constam da pesquisa. Em 1980, a cada 100 mil jovens, 128 morriam. No ano de 2000, esse número saltou para 133. A violência urbana é apontada como a principal causa desse aumento. Todas as dificuldades que os jovens vêm enfrentando, as drogas, a violência, e isso vem se agravando bastante com os jovens, principalmente com os jovens isso vem acontecendo. Mas discriminam muito os jovens porque acham que jovem fuma maconha, jovem é isso, jovem é aquilo, só que eles não sabem nem um pouco do jovem, entendeu? Eles acham que jovem é mau elemento porque pela roupa que se veste. De acordo com o censo demográfico realizado no ano de 2000 pelo IBGE, mais de 33.580.000 pessoas com idades entre 15 e 24 anos vivem no Brasil. Esses são os jovens brasileiros. Jovens que sabem o que querem. Estudar e ser alguém, ajudar minhas coroas sempre. Eu quero conseguir um emprego, fazer uma família e viver minha vida. Eu tô juntando uma grana e quero ir embora do Brasil logo para ver se eu tenho mais oportunidade lá fora. Que tem dúvidas. Os preservativos, como usar, entendeu? Que conhecem o seu papel na sociedade. A gente pode mudar, a gente pode escolher quem está lá em cima, entendeu? E pode tirar o nosso próprio benefício. A situação que o país está é do pessoal jovem que eles estão precisando, entendeu? Para mudar esse país. Então, nós que somos jovens, a gente tem que se conscientizar que a gente quer o futuro do país, entendeu? Tentar lutar com uma sociedade melhor, né? Mais justa. E que sabem, principalmente, o que significa ser jovem. É a idade que tu pode fazer mais, né? Que tu pode curtir. É se divertir, sair, curtir a vida, ser feliz. Ser jovem no país que a gente vive é muito difícil, né? Não dou muita oportunidade pra gente. Ser jovem é bem complicado, né? É porque é idade de dúvidas e tudo, e problema, mas são problemas mínimos que a gente faz enormes, assim. Ser esperto, muito esperto, porque essa vida não é moleza. Bom, primeiramente, obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Eu quero começar pela professora Marília. Nós ouvimos aí opiniões bem divergentes em relação ao que é ser jovem no Brasil. E hoje a temática do nosso programa é essa. Eu gostaria de ouvir da senhora, então, o que é ser jovem no Brasil. Bem, se nós formos pensar no vídeo, que é bastante sugestivo, pelo menos 3 aspectos eu gostaria de ressaltar, né? Em primeiro lugar, que devemos pensar a juventude brasileira em sua diversidade, né? Na verdade, falamos de
modos de vida, de projetos, de sonhos muito diversos, né? Essa diversidade é importante imaginarmos que ela recobre desigualdades, né? O Brasil é um país desigual e, portanto, não podemos pensar a juventude de uma forma homogênea. Há desigualdades sociais, desigualdades étnicas e também entre os sexos. Uma outra coisa interessante do vídeo que me chamou a atenção é como os jovens apontam viverem numa sociedade com uma enorme ausência de direitos. E, finalmente, como esse jovem e esses jovens são desconhecidos. Eles não querem ser identificados por preconceitos, como se eles fossem problemas ou seres perigosos. Eles gostariam que a sociedade olhasse como sujeitos, atores com sonhos, com projetos e com capacidade de ação. Professora Rosa, a mesma questão para a senhora. Pois é, eu acho que o primeiro momento dos depoimentos em que o menino diz assim, a gente está largado, jovem é um cara que está largado. E eu acho interessante pensar que quando eles falam, e nas pesquisas que a gente tem realizado, isso aparece muito, que ninguém conhece a história do desconhecimento do jovem. É interessante ver um outro lado, que é o lado de quanto o mercado, a publicidade e a mídia investem num tipo de jovem que, ao mesmo tempo, então, nós temos um jovem que é muito conhecido e explorado e um jovem que é absolutamente desconhecido. Eu acho que o vídeo me fez pensar bastante isso, né? Eu trabalho com isso, com juventude e mídia, eu vejo assim o quanto se investe em produção, enquanto se diz o jovem é isso. E nos trabalhos que você faz com eles, e como eles colocam aí nos depoimentos, eles contam, narram histórias que nunca nem a mídia, nem o mercado narraram. E que nós, professores, talvez também não conhecemos, né? Então parece que eles dizem assim, falam pra gente que a gente é sexo, que a gente é drogas, que a gente é problema. Dizem assim, nunca, por exemplo, vi professores, gente fazendo um seminário sobre o jovem e a vontade de viver, o jovem e a felicidade. O negócio é jovem, droga, e eu acho que essa expressão que está colocada bem no início do vídeo, a gente somos uns caras largados. Eu acho que a gente é por aí mesmo que está acontecendo. E há muito a conhecer deles, com certeza. Obrigada, Cibele. A mesma questão para você. Eu seguiria a linha da professora Marília. Eu tenho 2 pontos para falar, né? E no vídeo eu percebo a questão da descoberta, né? A gente se assume enquanto jovem, a gente sabe que é a fase da descoberta, né? A fase de ser feliz, de que surgem as dúvidas, do que a gente quer, do que a gente não quer. E aí eu remeto essa fase da descoberta, do que a gente quer, do que nós não queremos enquanto jovens, para a questão da oportunidade, né? E aí o rapaz fala de oportunidade para estudar, para trabalhar, para não ser pressionada, eu acrescento, né? Para não ser cobrado, para a gente não ter que nessa etapa da vida a gente ter que resolver tudo, porque ser jovem é essa etapa de se descobrir, de se ver enquanto ser social, enquanto ator social, com os outros jovens, e aí construir. E aí ver a juventude não como problema, mas como potencialidade. E aí, quando a gente vê a juventude como potencialidade, não que a juventude é resolução, ela agora vai resolver tudo, mas a potencialidade que pode ajudar a construir, e a construir uma outra realidade da juventude que se vive hoje, né? Eu acho que você já vem Tá certo. A Juraci do Rio Grande do Norte já aguarda a gente. Olá, Juraci. Olá. Boa noite, Bárbara. Boa noite, produção do Salto para o Futuro, professor especialista. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na cidade de Florânia, estado do Rio Grande do Norte. Como incentivar os nossos jovens a viver amplamente a juventude, reconhecendo sua capacidade de tomar as ações e decisões na construção de uma melhor sociedade. Boa noite, muito obrigada. Juraci, muito obrigada pela sua participação hoje. Você já sabe que a gente espera você, se você quiser voltar hoje ainda, ou então ao longo de toda essa série. Hoje é só o primeiro programa. Obrigada. Professora Marília, como... Bem, nós abrimos o programa com uma pergunta otimista, que aposta na confiança do jovem. A Juraci diz como incentivar, né? Isso é importante, porque ela é uma educadora, né? E como muitos educadores sabem que a escola é um espaço importante de incentivo à presença
do jovem como cidadão, a cidadania escolar, os espaços de discussão, que são muito pouco aproveitados, né? São as formas de gestão da escola, as iniciativas que possam partir dos alunos, né? Como iniciativas autônomas, são espaços que em geral não aproveitamos. Por outro lado, eu acho que o poder público, a cidade tem um compromisso com seus jovens. Incentivar a participação significa abrir espaços para que a juventude possa acontecer numa cidade. Espaços de lazer, de cultura, de participação, espaços públicos. Eu mesma venho agora de uma pesquisa em que essa questão de criação de espaços públicos para os jovens nas cidades é o grande desafio, porque é um direito, né, que os jovens têm sistematicamente negado. Isso vem sendo feito, não? Pelo que você Há está dizendo... iniciativas desiguais no país. O Brasil é muito desigual, muito diferente nos ritmos. Mas acho que os jovens, cada vez mais, acho que Cibele poderá falar melhor que eu, estão buscando uma atuação na cidade para que a cidade crie equipamentos, crie políticas que respeitem o direito deles ao lazer, ao consumo, à cultura, à educação e ao trabalho, né? Acho que há um movimento, sim, em vários municípios, do poder público e dos próprios jovens. Ok, a Maria José do Maranhão vai fazer a pergunta agora. Oi, Maria José. Oi, Bárbara. Boa noite, especialistas. As políticas sociais que asseguram o padrão de dignidade da juventude não estão sendo aplicadas adequadamente. Sabe-se que as universidades públicas do Brasil estão aquém às exigências reais. Que políticas educacionais estão sendo implementadas para reverter esse quadro? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, você também, e espero por você nessa série inteirinha, tá bom? Conto com você amanhã também. Professora Rosa, a senhora dizia no começo do seu depoimento que o mercado sabe muito bem como captar os interesses desses jovens, né? Sim. Por que as políticas públicas não caminham com o mesmo, não dão os mesmos passos que o mercado, o capital que quer vender, que quer ver esse jovem como um jovem consumidor, né? Por que esse anda nesse descompasso? Esse descompasso é um descompasso geral em todas as áreas, saúde, educação e tantas outras, lazer, etc., em que se sobrepõe, né, as políticas, vamos dizer assim, privadas, né, do mercado, se sobrepondo às políticas públicas de Estado. Então, realmente, há uma disparidade muito grande. No entanto, acho que, como a gente vinha falando antes, as preocupações que professores, educadores podem fazer só considerando o espaço da escola, e muitos outros poderão ser abertos, mas só o espaço da escola, eu diria que já é um espaço extremamente privilegiado de estar com o jovem e de ouvi-los, de escutá-los, o espaço de escuta e de criação de momentos, de oportunidades, de expressão. Eu acho que se fala da expressão artística, da expressão literária, da expressão de todas as formas de expressão que podem e devem ocorrer no espaço escolar. E que lá você vai ouvir narrativas, vai ouvir histórias que não são narradas pela mídia, pelo espaço do mercado e da publicidade. São outras histórias, né? A Maria José pergunta ali o que já vem sendo feito em termos de políticas públicas, como é que a senhora vê essa questão também? Eu acho que eu teria uma coisa, eu comecei falando sobre de como a gente vê o jovem, né? E aí eu tenho analisado um pouco no país, a gente vê muito jovem como problema. Então as políticas a gente termina aqui voltando para resolver problemas. Se a gente começa a ver como potencialidade, a gente começa a desenvolver políticas que sejam para realmente a gente construir. Como disse a professora Rosa, de que vamos chamar os jovens para discutir drogas, sexualidade, não outras questões, né? Se me permite, claro, a questão do direito à educação, que é um direito tão básico, né? Eu acho que é uma balela dizermos que todos os jovens brasileiros estão na escola. Não é verdade, né? As políticas educacionais fizeram muito pouco pelos jovens no Brasil ainda. Nós temos 20% dos jovens brasileiros com menos de 4 anos de escola. Né? Há uma expansão do ensino médio, mas sabemos que tem um problema de qualidade. A oferta do ensino superior público é insuficiente. Então, 75% dos jovens brasileiros, quando chegam à universidade, têm que pagar a mensalidade. Então, o país tem uma dívida com a população juvenil que é enorme. Né? Desde a alfabetização
até o acesso e ao o ensino superior. analfabetismo funcional cresce a cada dia também, né? Tá certo. A gente tem outras perguntas que estão com a Mônica, não é, Mônica? Tem um grupo de cursistas do Núcleo de Tecnologia Educacional em Jataí, em Goiás, e eles pedem que vocês comentem sobre outras funções atribuídas à escola, além da transmissão sistemática do conhecimento em relação aos nossos jovens. Eu queria ouvir um pouquinho a Cibele. Como é que você vê a escola recebendo a juventude brasileira? Ela diz ali, não é só a transmissão de conhecimento, o que mais essa escola pode oferecer? Eu acho que a escola é uma grande referência na vida da gente, né? E aí isso serve como base para uma vida inteira. E aí, não sendo só esse espaço de ensinamento, né? De dar o conhecimento, mas um espaço de a gente poder manifestar as nossas... o lúdico, o cultural, e aí a partir de cada estado, de cada região, de cada um também, né? Porque a gente é diverso, é plural, é rico demais. O Brasil, ele tem uma diversidade enorme e a gente não vive isso dentro da escola. Parece que é uma linha que é certinha aquela coisa, né? Do jovem... É assim, assim, assim. Ele não passa pelos altos e baixos, né? Então, acho que a escola ela pode abrir esse espaço. Ela pode abrir espaço para as manifestações do negro, que a gente tem muito bonita no Brasil, as nossas raízes. A gente pode abrir a discussão para a questão da homossexualidade. A gente pode trazer vários debates e várias manifestações na escola que servem de base para uma vida inteira. E, ao mesmo tempo que no hoje... serve para a gente também quebrar certos conceitos e preconceitos que se tem, que a gente se forma, que às vezes é tão pequeno e que termina destruindo tantas relações da juventude, tanto quanto com os jovens, com os próprios jovens, quanto os outros atores, com a criança, com o adolescente, com o idoso, com o adulto. Tá certo. James de Tocantins já aguarda. Olá, James. Olá, Bárbara, Mônica, Elaine, especialistas. Sou o professor James Aguiar Araújo. Falo do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Quero parabenizar toda a equipe pela excelente série, que com certeza trará resultados positivos em nossas escolas. Meu questionamento é o seguinte: até que ponto a falta de compromisso dos jovens e a falta de perspectivas futuristas num país que é altamente excludente interferem nos resultados qualitativos do ensino médio no país? Boa noite, obrigado. James, muito obrigada por essa participação. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui ao longo dessa série. Obrigada. Até amanhã. Marília, fique à vontade. Bem, James coloca uma questão bastante delicada, né? Primeiro, que é como o jovem se situa na escola num país que tem poucas perspectivas de futuro, né? Eu acho que os jovens são o futuro deste país, né? Mas querem viver desde já esse futuro. Então, é verdade que nós teríamos que pensar que o país precisa ter um projeto de desenvolvimento social, econômico, capaz de dar lugar para os jovens, né? Desenvolver capacidades de emprego, industrializar-se, se tornar mais autônomo, garantir o desenvolvimento nacional. Eu acho que, certamente, se nós fizermos isso, nós, inclusive como educadores de geração adulta, esse jovem vai acreditar mais no país, né, que ele recebe como herança. Agora, quanto à falta de compromisso, eu acho que talvez precisássemos ver um pouco mais de perto se de fato o jovem tem uma falta de compromisso com o ensino, com a escola, ou se é porque esta relação dele com o processo escolar não é uma relação que está sendo construída no dia a dia por parte da escola. Porque quando há espaços de diálogo, né, como Cibele e mesmo Rosa disseram, quando o jovem se envolve no processo de construção do conhecimento na escola, ele adere ao projeto escolar. E aí é uma questão rapidamente importante para a gente pensar, que às vezes os educadores dizem assim, não, os jovens querem que a escola seja um clube e nós não vamos ensinar. A escola não é clube, o lugar da escola é de ensinar. Acho que os jovens querem um ensino de qualidade, mas eles querem um espaço educativo. Eles querem mais do que aprender conteúdos. Eles querem que a escola seja um espaço educativo. E educar, nós queremos o clube também. Né? Então, educar faz parte, a cultura, o lazer, né? O esporte e também a relação com o conhecimento. Eu acho que se a escola trabalha isso
de uma forma ordenada e global, eu acho que a ideia de uma falta de compromisso com o jovem, acho que parece que pode ser revertida. Até parece que a ideia do clube também é muito ruim. Em um clube você interage com pessoas, você tem relações interpessoais, né? Eu queria chamar a Mônica, porque a Mônica tem outras perguntas. A Marta, aqui do Rio de Janeiro, diz que vivemos um momento de total globalização, onde as coisas são vistas quase que no mundo todo ao mesmo tempo. E ela quer saber como podemos pensar essa diversidade diante desse quadro. Professora Rosa. Pois é. Eu acho assim, ó, eu só trazendo alguns dados bem recentes da pesquisa que a gente está fazendo em Porto Alegre com os jovens, a partir daquilo que é construído pela mídia para eles. E é muito interessante que há um conhecimento ou uma identificação quase geral, como se todos os jovens vestissem do mesmo jeito, como todos os jovens pensassem, assim a mídia se apresenta para eles e fala sobre eles. Quando você pega esse material e vai trabalhar com eles, nas situações mais diversificadas de escola pública ou privada, aparece uma diversidade tão grande e, não sei, o que eu tenho visto é que o tal do mundo globalizado, há resistências a ele, não que ele não exista, mas a resistência a ele é a resistência daqueles que têm um pensar absolutamente, desde o momento que você abre espaço para o debate, para atividades múltiplas, variadas no espaço escolar, você tem histórias contadas que diz, mas como? Esse é o mundo globalizado? Não é. É uma outra, acredito que essa multiplicação, há uma força muito grande do mercado da publicidade a tornar o jovem um padrão mundial. Isso aí, o jovem e nós todos, adultos, crianças e tal. Porém, acho que aí que é o corte que é provocado pela escola, pela atividade nossa de professores, de educadores, de criar trabalhos e momentos, né, momentos educativos do espaço escolar que transgridam essa quase que pasteurização do jovem, né? Tá certo, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Quando analisamos as relações da juventude em diferentes áreas da vida, percebemos as muitas influências dos jovens na sociedade. Alguns dos temas relacionados à juventude serão abordados durante essa semana aqui no Salto. Veja a reportagem. Juventude e trabalho. Na cidade ou no campo, jovens brasileiros têm na busca por um emprego uma de suas principais preocupações. Rodrigo Fernandes, por exemplo, mora no quilombo São José da Serra, em Santa Isabel do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. Seu trabalho depende do período de plantio e colheita. 4, 5 horas da manhã, sai pro trabalho 5 ou pouco, por aí chego 7 horas lá, 7 não, mais tarde por aí. Juventude e sexualidade. Desejo, mas não me sinto preparado para ter um filho, porque não me sinto pai, não me sinto capaz de responder por uma vida que não seja a minha. Meus sentimentos são tão confusos e eu ainda estou me descobrindo como um homem, para depois me encontrar como pai. Questões de gênero, sexualidade, erotismo, dúvidas e desejos de jovens que começam a vida sexual. Uma das propostas da peça Silêncio e Sentidos, representada por integrantes da organização não governamental Centro de Referência Integral de Adolescentes, é debater a sexualidade juvenil. A ONG, que tem sede na Bahia, foi visitada pela nossa equipe em 2003. A gente acredita que a arte tem um grande poder, né, que é o poder de sensibilizar. A gente confia muito nas palestras, mas a gente levando a peça, né, principalmente para jovem, levando a mensagem através da peça de teatro, né, que eles assimilem mais e que eles participem com a gente da discussão e a partir daí a gente sensibilizá-los para a mobilização. Juventude e participação. Debater as políticas públicas voltadas para a juventude. Essa é a proposta da ONG carioca Instituto Imagem e Cidadania, que utiliza os veículos de comunicação para incentivar a participação dos jovens nas principais questões da sociedade. Geração foi o nome escolhido para o jornal desenvolvido pelos jovens, que, como a Adriana, já sabem que o seu papel na sociedade vai além de esperar por mudanças. Que muito mais do que ajudar nas mudanças da sociedade, nas revoluções que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar que o jovem, ele é o cidadão do futuro.
Então, o fato dele pesquisar, se ele for apoiado para pesquisar, para estudar, para produzir, entendeu? Ele vai ser um cidadão consciente no futuro. Então, grande parte das questões que a gente passa hoje, se a gente der base para os jovens que existem por aí, que precisam de uma base política, de uma base sociológica, precisam de apoio, se a gente der base para eles, com certeza essas questões no futuro serão as mesmas. Juventude, cultura e identidade. A Rede Diversidade de Agentes Culturais Juvenis tem o objetivo de promover ações culturais na região metropolitana de Belo Horizonte. A nossa proposta é políticas públicas para a juventude e a área cultural. Uma banda tocando rock na favela, rock mineiro, com direito a cabelo arrepiado e muitos piercings. Quebrar o estereótipo é uma das propostas da banda Pelos de Cachorro de Belo Horizonte, que integra a Rede Diversidade. Um grupo que acredita na capacidade dos jovens de trazer novidades para a cultura. Eu acho que muitas vezes surge assim, acho que na juventude, né? Essa coisa de romper com os padrões da sociedade e tudo mais, né? Mas isso acaba influenciando, né? O rock mesmo, acho que ele tem uma coisa jovem, assim, né? De transgressão, né? No bom sentido da palavra. Mas eu acho que isso acaba influenciando todo mundo. Uma rádio comunitária é mais um dos projetos que fazem parte da Rede Diversidade. Qualidade FM 96,1. A rádio está no ar desde o início de 2004. E além de ser uma alternativa cultural para a comunidade e um espaço para reivindicações, também contribui para que alguns moradores descubram vocações. Eu dou dica sobre a água para eles não desperdiçar, que eles falam que é verdade que a água está acabando no mundo, para não desperdiçar a água, né? Que hora você vai entrar na escola hoje? Às 13 horas? Você sabe que a cultura hip hop de Belo Horizonte é diferente da cultura hip hop de Minas Gerais. Eles adquirem bens em cima daquilo que nós pagamos para ele. Cibele, a gente viu aí, são projetos que a gente vai conhecer melhor ao longo dessa série, porque eles serão apresentados em vídeos maiores ao longo dos dias. Agora, o que me chamou a atenção ali, eu queria discutir um pouco isso com você, foi o depoimento da jovem da ONG Carioca. Ela disse, se eu não me engano, o jovem é o cidadão do futuro. Se por um lado o jovem quer participar, sente essa vontade, é óbvio que ele tem esse direito, por outro ele não consegue, ele tem uma certa dificuldade, estou generalizando alguns, de se ver como cidadão ele já é cidadão, ele circula por espaços públicos, ele só não pode, se ele não quiser, ele não precisa votar. Mas ele circula, a cidade está aí, ele está dentro da cidade, do país e do mundo. Por que você acha que existe ainda essa dificuldade em se enxergar, em se ver? Até que ponto a sociedade também tem influência nessa visão? Eu acho que é uma questão da identidade, né? Eu acho que a gente não tem ainda bem formada a nossa identidade. Nós não nos descobrimos, não nos vemos ainda, muitos de nós, enquanto um ator social, enquanto nós podemos mudar essa história, né? E para poder estar se inserindo. Então, eu acho que muito desses jovens, ele não está nos espaços, está na comunidade, mora nas periferias, não tem um espaço comunitário. A escola, ela não motiva, né? Como a professora Marília já falou aqui, não tem onde nós possamos jogar essa energia concentrada que se tem a juventude, a gente não tem onde colocar essa energia. Então, não se tem referências, né? Essa semana eu estava conversando com uma colega que antigamente a gente tinha algumas referências, como Che Guevara era uma referência, né? A gente tinha os grandes escritores como referência, a música, né? A gente sabia que a música, e aí a gente pegava Chico Buarque, Caetano, mas hoje essa juventude perdeu um pouco de referência, né? E aí a gente vai para as instituições também, a família, a escola mesmo, né? Que poderia ser uma referência também, não se tem essa referência. Então, a identidade, nós não nos vemos enquanto um ser social, né? Um ator social, e aí dificulta todo um trabalho de articulação da juventude e de poder se sentir realmente um cidadão do futuro, e como mudar isso, transformar isso. Professora Rosa, eu sei que a senhora quer comentar. Me dá só um minutinho, porque a Ana Paula, de Alagoas, já aguarda. Olá, Ana Paula. Olá, meu nome é Ana Paula. Eu gostaria de perguntar, com
quais os principais materiais se utilizar em uma aula para chamar a atenção dos alunos. Eu sou do Teleposto da Escola Luiziana Filho. Obrigada, Ana Paula. Bom ouvir você. Você é uma companheira nova aqui, pelo menos a gente escuta você pouco, acho que é pela primeira vez. Venha mais vezes, tá bom? Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto. Obrigada. Rosa, fique à vontade. E aí, a mídia não é um bom material? Com certeza, né? Eu queria comentar a ideia, a frase que você passou para a Cibele a respeito do futuro. Eu acho que é o seguinte, nossa sociedade costuma, e não é só aqui, mas eu digo assim, a criança sempre está colocada no futuro, o adolescente está sempre colocado no futuro, o jovem, parece assim, a criança é o futuro, parece assim que nossas instituições, nós temos negado quase, muitas vezes, o Brasil é o país do futuro. O Brasil também é um país do futuro, ou seja, a gente se nega como presente, a gente se nega a criança como presente, como ela infância. Posso só colocar uma pitadinha nessa conversa? Definir juventude como transição apenas é essa armadilha, porque a transição, eu sempre uso essa imagem, é um corredor, não é? A gente transita no corredor, vai para a sala, para o quarto, mas o corredor não é nada, você não é dá passagem. Para ele. Então, se eu definir juventude apenas pela ótica da transição, o jovem é aquele que não é nem criança, nem adulto. Então, essa definição de transição precisa ser questionada, porque é um momento, sim, de construção do futuro, mas é um momento também de construção do presente, de experiência, de autonomia. E acho que quando a sociedade coloca o jovem sempre como um futuro adulto, desconhece que essa condição é uma condição de direitos, de presença, né? De viver. E, aliás, de trabalho. É muito curioso isso, porque muitos jovens trabalham, para o trabalho eles são responsáveis. Claro, mas quando ele vai para outros espaços da sociedade, não, olha, peraí, quando você crescer você vai poder se comprometer. O vídeo mostra bem, né? Quem é que abre o vídeo é um jovem negro, de um quilombo, que trabalha e muito, né? Então, não dá para achar que o jovem é da malhação do ócio, né? É verdade. Agora, Rosa, a questão da Ana Paula foi um material, é importante, né? Eu acho assim, quando ela diz com que materiais trabalhar em sala de aula, né? Realmente, um dos recursos que hoje a gente tem, mesmo com simples gravador de VHS, enfim, de vídeo, você pode trazer, e mesmo que não trouxer aquele material para a sala de aula, você assistiu alguma coisa que está sendo nomeada, narrada, contada, por exemplo, na televisão, nos jornais, esse é um material interessantíssimo, não para repetir o que a mídia já faz, mas para levar como é que o jovem está sendo contado num programa Malhação, num programa da MTV, num programa qualquer, numa novela, como é que estereótipos realmente, que figuras a gente está construindo do jovem, e a partir daí você fazer um debate com eles, com certeza você tem um material que leva para uma discussão da participação política, que leva para as reivindicações de direitos dos jovens. A mídia com certeza pode ser um excelente ponto de partida para ser usado. O cinema hoje tem coisas maravilhosas produzidas no Brasil mesmo, e aí não é só para você fazer a crítica, a gente sabe que não é a crítica no sentido de apontar coisas negativas, é abrir as coisas, é pensar sobre elas, né? E isso aí tem uma acolhida muito grande entre os jovens e faz com que a escola mostre, nós estamos te escutando. Ok, a Mônica tem mais perguntas agora. A cursista Júlia, da Bahia, diz que na maioria das vezes a imagem dos jovens é veiculada na mídia como um modelo do que é melhor em detrimento às outras faixas etárias. Ao mesmo tempo, existe uma contradição de que o jovem é irresponsável, desordeiro, etc. Como lidar com essa contradição na relação com jovens? Cibele já me olhou, já sorridente. Por favor, Cibele. É porque é interessante quando a gente não se assume nas nossas etapas de vida, né? E aí a gente atribui, por exemplo, à juventude a questão de ser alegre, de ser dinâmico, da euforia, da energia. Parece que as outras etapas não tem isso, a gente não vê isso com criança, com os adultos e com os idosos, né? E aí eu fico pensando que cada um tem a sua etapa e é particular e se vive aquilo, né? Não é porque é jovem e você é alegre e o adulto não é alegre. Eu acho que tem que viver aquela etapa, aquele momento, para a gente não estar confundindo também os papéis, a gente poder se assumir enquanto adulto, e adulto feliz, e adulto resolvido, vivido ou mal resolvido, mas a gente sabe que é adulto. E o jovem também, né? E aí, por outro lado, é como você falou, quando a gente trabalha, quando a gente
está, de certa forma, organizado, a gente é responsável. Mas se a gente vai lá, se a gente se manifesta, aí a partir do hip hop, por exemplo, que é uma cultura que a gente vê que ainda é muito discriminada, né? A gente faz várias atribuições à cultura hip hop. E aí não, aí essa é a galera que se junta, né? E aí termos pejorativos também. Mas até o próprio jovem que trabalha, mesmo ele estando organizado num trabalho, quando ele sai para outros espaços, ele ainda é visto como um jovem e algumas vezes rotulado de problemático, né? Não, olha, aqui na escola, né? Na escola não, você continua sendo jovem, ainda que você trabalhe, ainda que você tenha já constituído família, aqui você é jovem com todos os seus problemas, né? E parece que você trabalhar e você ser jovem, tá trabalhando e tá nesses espaços, ocupando os cargos de responsabilidade, você virou adulto também, você deixa de ser jovem, deixa de viver essa... Agora, eu só queria te pedir um minutinho, porque a professora Marilene, do Estado do Maranhão, vai participar com a gente agora. Olá, professora. Visando a construção da escola cidadã e a educação inclusiva, estamos desenvolvendo no Complexo Educacional Estado do Ceará, Bacabal, o projeto Consciência por um Mundo Melhor, que objetiva, além do exercício do pensamento crítico, o resgate de valores éticos e morais. Com ação interdisciplinar, a experiência evidencia problemas oriundos das relações sociais humanas e busca soluções através de atividades motivadoras com o uso das tecnologias educacionais. Gostaríamos de ter sugestões para melhorar o nosso projeto. Obrigada, professora Marilene. Professora Marília, a senhora também queria comentar a questão anterior, fique à vontade. Sim. É uma rápida observação, e acho que a Cibele tocou um ponto interessante, que um dos problemas da sociedade contemporânea é que a juventude virou um modelo cultural. Todos querem continuar jovens, né? E uma imagem idealizada, né? Que não é imagem real, porque o jovem real sofre, o jovem real tem dificuldade, fica cansado, né? Mas acho que a própria função dos meios de comunicação é de fazer esse modelo de uma eterna juventude e que acaba com que as fases de vida não sejam vividas como deveriam, né? O que é ser adulto, o que é ser idoso. Então, acho que isso é uma questão importante até para pensarmos a noção de juventude que temos dentro de nós, né? E é muito curioso porque se cobra do jovem que ele seja maduro, mas até o mundo adulto, muitos adultos têm dificuldade em entender o que é maturidade, né, professora Rosa? É muito curioso isso, né? Tem adulto que não amadureceu ainda. Por que se cobra tanto a maturidade da juventude? Pois é, se cobra maturidade da juventude e se cobra que ela, e ao mesmo tempo acusa-se essa juventude, né? Porque essa além desse fato que Marília comentava, que vários historiadores e sociólogos já têm apontado, que se estendeu a faixa jovem, não é isso? Quer dizer, muito cedo se chega à adolescência, se criou até pré-adolescência, 8 anos, já está 9 anos, e 20, 30 anos as pessoas continuam dentro de casa por várias outras questões, com a família e tal. E nesse espaço aí de ampliação do espaço jovem, você tem cobranças as mais variadas quer dizer, cobrança de comprometimento e ao mesmo tempo uma taxação, imprimir quase que um carimbo no jovem como problema, né? Então realmente há uma contradição muito grande no social. Quer comentar, Cibele, essa questão também da maturidade? Como é que você vê isso? Termina também que essa cobrança, né, eu lendo um pouquinho sobre Freud, e aí eu fico, algumas coisas que são cobradas, principalmente com relação ao mundo do trabalho, né, você tem que amadurecer, você tem que se decidir, estando nos seus 15, 16 anos, você está terminando o ensino médio, você tem que prestar vestibular, e aí todo mundo lhe cobra que você tem que saber, você tem que fazer vestibular, tem que se decidir, e aí muitas vezes você mal se decide, se torna um trabalhador mal resolvido. E sem direito a errar, né? Você não pode experimentar, você decidiu por esse caminho, você não pode voltar. E aí Freud diz que a gente guarda as coisas no inconsciente, um dia elas voltam, né? E aí isso acontece com a juventude, com todo mundo, né? A gente termina aqui lá na frente se tornando adultos trabalhadores mal resolvidos, mal no trabalho, não estão de bem com a vida, porque nessa época a gente não tem a base, como a gente já falou tanto, os vídeos, os jovens colocaram nos vídeos, né? A base. Tá certo, a gente volta para o Maranhão, falar com a professora Marilene. Olá, professora. Sabe-se que, no entanto, não é só de boa vontade que se faz educação. Então é preciso que exista também vontade política. Então, quanto tempo os jovens vão esperar para que os governos entendam que investimentos
com a juventude é garantia de um futuro melhor e não representa prejuízos? Professora Marília, fique à vontade. Bem, Marilena propõe um tema importante, né? Em primeiro lugar, quando ela diz, fazemos coisas na nossa escola e o que devemos fazer a mais, né? E no segundo momento ela diz, mas o que o governo tem que oferecer, o que o poder público e o Estado? Eu acho que, em primeiro lugar, há uma energia criadora nas escolas hoje, e muitos projetos que nascem de professores, que eu acho que se o governo ajudar não deveria atrapalhar, né? Porque às vezes ele não apoia, né? Ele impede que os professores inovam e façam os seus projetos e as suas tentativas de melhoria. Então, acho que temos que reivindicar, sim, que haja apoios a essas iniciativas, de que as escolas possam estar melhor aparelhadas, os professores com melhores condições de trabalho para oferecer esses espaços mais abertos, mais democráticos e diversificados. Agora, há uma outra questão importante, e acho que a Cibele vai ser a pessoa mais indicada para dizer, é que hoje estamos vivendo um momento que o Brasil nunca viveu, que é a ideia de políticas públicas para a juventude. Embora não esteja nessa grande mídia, né, do comércio, do mercado, há uma mobilização de jovens em todo o país e atos acontecendo para a discussão da construção de políticas para a juventude e de direitos amplos em todas as esferas. Acho que a Cibele pode completar. Isso você fala é o Estatuto? É o Estatuto da Juventude? É o Estatuto, é a criação dos fóruns das cidades, os encontros, quer dizer, há uma mobilização de jovens, desde o nível municipal, agora até o Poder Federal, de reivindicação e de exigência que esse país tenha políticas de fato para a juventude. Eu queria ouvir, antes de passar para a Cibele, de você, o que você pensa da criação do Estatuto? Há divergências entre vários educadores de que não há necessidade porque já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há muita divergência e ainda, eu diria que de forma geral, não há um acúmulo nem uma posição definitiva. Em primeiro lugar, é bom lembrarmos que o ECA parou na faixa etária dos 18 anos. Então, quando a gente fala vezes vai até 21. Né? Em algumas situações, mas é uma exceção. Quando falamos de jovens, né, sabemos que é um conceito culturalmente construído, né, e que a tendência agora é que esse momento do ciclo de vida vá muito além da maioridade legal. Então, a ideia de uma política de juventude ou de um estatuto é cobrir direitos, né, de amplos setores da população brasileira que se vêem abandonados porque completaram a maioridade, né? Agora, a construção da política não necessariamente significa, para este momento, ter o estatuto, né? Eu acho que a questão fundamental, o consenso, é que precisamos criar política. Quais serão os mecanismos? Qual é o papel do Poder Executivo? Qual é o papel do Legislativo? Vamos criar um estatuto? Isso eu acho que é o secundário, né? O fundamental é a construção dessa política. Cibele, o que você pensa da criação do Estatuto? Eu acho que precisa amadurecer mais a ideia do Estatuto, né? Precisa chamar realmente... A gente estava falando muito da diversidade da juventude, e eu acho que para se fazer um Estatuto da Juventude, a gente precisa contemplar, ou pelo menos tentar contemplar essa diversidade, né? E aí, por exemplo, estão sendo chamadas conferências em todos os estados para estar discutindo o Plano Nacional de Juventude, que é um relatório preliminar, que saiu desde a Semana Nacional de Políticas Públicas de Juventude, que foi chamado o ano passado pela Comissão Especial de Políticas Públicas de Juventude da Câmara dos Deputados Federais. Então, assim, eu acho que precisa amadurecer essa ideia e aí precisa convocar realmente todos os segmentos juvenis para estar se discutindo isso, né? Mas eu acho que é um momento histórico, né? Porque a juventude ela já começa a ser chamada, a gente nunca tinha vivido esse momento antes e aí a gente está tendo um espaço que a gente está democratizando a cada dia, né? A gente está tentando fazer com que ele realmente seja um espaço da juventude poder dizer o que realmente quer como política pública e que aquilo possa ser atendido, né? E mais que a política pública implementada, mas executada, né? A gente, mudando só um pouquinho o tema, mas é óbvio que a gente continua na ideia da juventude, saiu uma pesquisa nesse fim de semana, divulgada nos jornais desse fim de semana da Unesco, professora Rosa, entrevistou 5.000 professores e essa pesquisa revela que, num trecho da pesquisa, que os professores são pessimistas quanto ao futuro dos jovens e acham que valores como responsabilidade, sentido de família, respeito aos mais velhos, seriedade e tolerância estão mais fracos na juventude de hoje. Esse é um dos resultados da pesquisa. Quais são as consequências dessas visões no trabalho com eles nas escolas? Eu acho que esse pessimismo, o interessante é que é colocado no jovem. O jovem é que não tem valores, o jovem é que não respeita, o jovem, quer dizer, acho que aí sim que há uma inversão de valores, né?
uma inversão de valores. Falávamos antes, a Sibeli falava da falta de referências. Quais são as referências dos jovens hoje? Acho que um dos aspectos importantes é que tem que voltar para nós, adultos, a ideia de que nós, professores, pais, educadores de modo geral, acho que estamos sendo muito tímidos e abrindo muito mão do lugar de referência, de oferecer referência, de ser referência para os mais jovens. E nós deixamos isso aí para outros ocuparem esses lugares. A mídia, no caso. Uma menina, uma jovem aqui de 24 anos, 25 anos, essa semana me contava aqui no Rio de Janeiro, que ela foi ver o filme do Che Guevara, o Diário de Motocicleta, e ela chorou o filme todo. Um dos desejos dela, disse, como um disse aí no vídeo, eu quero sair desse país, eu quero ver se eu dou um jeito de sair daqui, porque não tem nada para fazer aqui, eu não tenho referência aqui, eu não vou ganhar dinheiro aqui. E ela chorou e disse assim, mas um dia alguém foi assim. Então é preciso reavaliar essa questão das referências, como vocês apontam, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Você acompanha o primeiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Marília. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos hoje? Bom, eu considero que tivemos um debate muito rico e proporcionando uma abertura, né, para os temas que virão esta semana. E eu gostaria de chamar a atenção de 3 aspectos, para uma reflexão mesmo nossa para esta série. O primeiro é a importância dos vídeos que assistimos, porque eles mostram múltiplos espaços onde os jovens estão presentes, onde eles constroem as ações, para além do espaço escolar. Porque, em geral, parece que o nosso imaginário é ver o jovem apenas na escola, né? Como se fora da escola ele não existisse. E os vídeos mostraram essa multiplicidade de espaços, de situações, de criação coletiva que os jovens têm na sociedade brasileira. A segunda questão importante é que a noção de juventude é uma construção histórica e cultural. Quando a gente fala de juventude no Brasil, ou de juventudes no Brasil, não é a mesma coisa que falar de juventude na Europa. A juventude na Europa se construiu retirando o jovem do mundo do trabalho. E para nós, o jovem está no mundo do trabalho. E finalmente dizer que uma sociedade que desconfia dos seus jovens, desconfia de si mesma. Obrigada, professora Rosa. Eu penso que um dos tópicos a destacar nesse programa, e a partir do depoimento de um músico, eu acho, de um grupo de música, que ele diz assim, transgredir no bom sentido. Eu acho que historicamente se falou em juventude como alguma coisa sempre associada à contestação, à transgressão, e uma contestação e transgressão às vezes mitificada como uma coisa assim idealizada, ou então como coisa extremamente negativa. Eu acho assim que é bom pensar, a gente pensar a partir dessas coisas que vimos hoje aqui, que para o jovem se afirmar, para construir a sua identidade, ele precisa transgredir no sentido de que ele tem que enfrentar o mundo adulto e ser diferente do que o adulto, ou o pai, ou a mãe, ou o educador, enfim, é. E essa é uma maneira dele criar e transgredir, ao mesmo tempo que a sociedade, enfim, opera o tempo todo normalizando, produzindo um jovem que deve ser isso ou aquilo. O importante é a gente poder pensar que transgredir é também criar, transgredir é inventar, transgredir não é necessariamente destruir, é participar de processos amplos e solidários, é multiplicar formas de ser jovem, inclusive. Obrigada, professora Rosa. Sibeli, seus destaques. Eu queria terminar lembrando, né, e reafirmando a juventude enquanto uma etapa da vida, e aí uma juventude na fase da construção de identidade. E muito do que foi discutido hoje aqui no vídeo e com as professoras é sobre a diversidade dessa juventude, né? Aí eu queria chamar todos os jovens e a todas as jovens a se sentir dentro dessa diversidade e poder construir dentro dessa diversidade. Mas construir não para amanhã, mas para hoje. Para a gente poder, amanhã a gente tentar fazer uma outra história, a gente vê outras políticas, a gente vê outras noções, que a gente possa viver essa juventude de hoje. E a gente possa viver ela junto com os adultos, com as crianças, com os idosos. Porque assim a gente vai construir realmente uma história de uma juventude diferente. E é essa história diferente que a gente precisa para a gente estar se vendo enquanto jovem e não como uma fase que passa.
mas que a gente possa estar deixando uma marca da juventude. E aí eu quero terminar dizendo que nem foi tempo perdido, somos tão jovens, né? Dizia Renato Russo. A gente tem um tempo muito curtinho ainda, Cibele. Você tem hoje muitos professores do Brasil inteiro assistindo você. O que você diria para esses professores para tentar desconstruir um pouco essa ideia que talvez a educação brasileira tenha em relação à juventude? Vamos chamar mais para conversa, vamos sentar, vamos debater, vamos para a roda, como diz Paulo Freire, né? Quando ele fala da pedagogia participativa, né? A pedagogia da autonomia. Vamos puxar essa juventude que está nas escolas para construir outra história, vamos incentivar a leitura, vamos ver, você que está em cada um dos seus estados, né? Eu sou pernambucana, então eu vejo a efervescência da cultura no meu estado. E como eu queria que essa efervescência fosse para dentro das escolas, que a gente pudesse ver um 2+2 com os 4 mamulengos, enfim, trazer essa juventude e a gente ver como a gente constrói através de cada cultura específica. Obrigada, Cibele. Bom, o primeiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes termina aqui. Eu quero agradecer as participações da Marília Pontes Espósito, professora da Universidade de São Paulo, da Rosa Maria Bueno Fischer, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Cibele Cristina Tavares de Oliveira, educadora do Grupo Saúde Popular Terra Viva. Eu agradeço também a professora Marilene Gaioso, que participou direto do estado do Maranhão. Você pode ter acesso aos textos referentes a esta série no nosso site. Anote o endereço: www.redebrasil.tv.br/salto. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre juventude, trabalho e educação no Brasil. Até lá!